Capítulo 5. A máscara da falsa modéstia. A falsa humildade é o pior tipo de orgulho. Existem os que escondem o orgulho atrás das máscaras da falsa modéstia. A vaidade tem muitas caras. Ela tem a capacidade de desfigurar-se para impressionar. Ela estrategicamente se rebaixa para ser destacada, vista e promovida pelos homens. Os fariseus, quando jejuavam, apareciam em público com o rosto desfigurado. Eles queriam mostrar ao povo quão espiritual eles eram. Cobriam-se com panos de saco e curvavam a cabeça com um junco para impressionar os outros. Mas por trás da atitude de fachada, de humilhar-se, estava o propósito de se promover. O rei Saul conseguiu por um tempo esconder a sua verdadeira identidade atrás da máscara da falsa modéstia. No dia de sua coroação como rei de Israel, ele estava escondido atrás da bagagem. A princípio parecia sentir-se incompetente, incapaz e inadequado para tão alta função. Sentia-se pequeno para a grandeza do momento. Revelava-se um homem extremamente humilde, mas depois o poder subiu a cabeça. Gostou do poder. A linha divisória entre grandeza e humildade já estava confusa em sua cabeça. O que é humildade? É reconhecer a sua verdadeira condição e valorizar a posição dos outros. O humilde não se entristece quando alguém é promovido. O humilde não tenta se projetar acima dos demais. O humilde considera os outros superiores a si mesmo. O humilde não adoece ao ver o sucesso do outro. Pois bem, Saul tentou impressionar pelo seu gesto de modéstia e escondia no seu peito um coração egoísta e soberbo. Queria sempre estar no centro, gostava mesmo era de holofote. Considerava-se a medida de todas as coisas. Tudo tinha que girar em torno dele. Saul pensava que era o centro do universo. Não suportava a ideia de alguém pudesse projetar-se mais do que ele. E Saul tinha inveja de Davi. A inveja é um pecado grave, uma doença demolidora do caráter. O que mais aflige o invejoso não é deixar de ter as coisas, mas admitir a prosperidade do vizinho. O invejoso é infeliz, não pelo que não tem, mas pelo que o outro tem. A sua desgraça não é ver o seu fracasso, mas contemplar o triunfo de outrem. Salomão disse: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Cruel é o furor, impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Li uma história interessante. Uma cobra começou a perseguir um vagalume que só vivia para brilhar. Ele fugia rápido com medo da feroz predadora e a cobra nem pensava em desistir. Fugiu um dia e ela não desistiu. 2 dias e nada. No terceiro dia, já sem forças, o vagalume parou e disse à cobra: posso fazer 3 perguntas? Respondeu ela. Não costumo abrir esse precedente para ninguém, mas já que vou lhe devorar, pode perguntar. Pertence à sua cadeia alimentar? Não. Fiz-lhe alguma coisa? Não. Então por que você quer me devorar? Porque não suporto ver você brilhar. Uau! Billy Graham disse que a inveja não é a arma defensiva, é instrumento ofensivo usado na tocaia espiritual. Fere pelo prazer de ferir e mata pelo prazer de matar. Contudo, a inveja não atenta apenas contra a vida do outro, mas antes de tudo contra a própria vida, pois ela é como o câncer que vai destruindo aos poucos. A inveja destrói amizades, separa a família, leva casais ao divórcio. A inveja ela mata. Saul conseguiu esconder-se atrás da máscara da falsa modéstia até o dia em que uma música disparou nas paradas de sucesso de Israel. Saul feriu os seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Diz a Bíblia que aquela música fez um mal tremendo para o coração de Saul. Ele foi picado pela serpente da inveja e intoxicado pelo veneno de seu orgulho. Assim registra o texto bíblico. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo e disse: 10 milhares deram elas a Davi e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão o reino? Saul foi dominado por um ciúme doentio
mentiu, ele enlouqueceu de ciúme, ele arruinou o seu reino com as próprias mãos e depois quis matar o homem que Deus escolhera para tomar o seu lugar. As canções populares de Israel, ao mesmo que colocaram Davi no topo do sucesso, causaram em Saul o mais desalentador desespero. O rei, dominado por uma inveja doentia, tornou-se um louco desvairado. O ódio por Davi, seu genro e sucessor, não podia ser apaziguado. Sua ira incendiária não dava trégua. O coração do rei tornou-se um vulcão em atividade. Seu principal objetivo da vida não era mais governar o povo, mas matar o sucessor. O ódio, além de irracional, é também uma porta aberta à ação do maligno. Quando o coração de Saul tornou-se um poço de amargura e ódio, o espírito do Senhor retirou-se desse. Então o espírito maligno da parte do Senhor apossou-se de Saul. Ele não apenas ficou possesso, mas também sedento de sangue. Matar Davi tornou-se uma obsessão para ele. Saul perseguiu Davi pelas cidades, campos, desertos e cavernas. Nessas campanhas de doentia perseguição, Saul chegou a matar 85 sacerdotes da cidade de Nob, simplesmente porque eles abrigaram Davi uma noite. Como se isso não bastasse, Saul ainda mandou matar os homens, as mulheres, crianças de peito e até mesmo os animais de Nob. O ódio de Saul era um vulcão em chamas, uma tempestade devastadora. Sua inveja era uma doença maligna e contagiosa que não apenas o destruiu, mas também a muita gente ao seu redor. Saul tornou-se um consumado assassino, um louco desvairado, um endemoniado perigoso. A aparente modéstia de Saul não passava, pois, de um grotesco disfarce. Ele não tinha nada de humildade, ele nunca se rendeu nem mesmo diante da autoridade de Deus. Ele atropelava qualquer pessoa que atravessasse o caminho, que fosse um obstáculo para a consumação de seus caprichos desvairados. Ele não respeitava nada e nem ninguém. Ele não via nada à sua frente a não ser o seu ego doentio. Usurpou indevidamente no começo do seu governo a função de sacerdote, oferecendo sacrifício para agradar o povo, mesmo sabendo que isso era contra a instrução de Deus. Ao ser repreendido por Samuel, não se quebrantou, mas endureceu-se ainda mais. No meio de seu governo, conspirou contra as ordens do próprio Deus e, ao ser confrontado pelo profeta Samuel, tenta justificar-se. No fim do seu governo, insurgiu-se contra Deus, indo atrás de uma feiticeira para invocar os mortos. Saul achava que até mesmo Deus tinha que se curvar diante do seu egoísmo. Para ele, o céu, a terra e o inferno estavam ao seu serviço. Julgava-se o centro e o senhor do universo. Ele era um megalomaníaco completo que viveu durante muito tempo atrás da máscara da falsa modéstia. Muitos também vivem o engano da falsa humildade. O ilustre pai da igreja, Jerônimo, já alertava para o perigo do orgulho da humildade. Normalmente, quem tenta vender uma imagem de modéstia e humildade esconde atrás dessa máscara uma personalidade altiva, soberba e vaidosa. São como albatroz. Essa ave não consegue fazer voos altaneiros nem longínquos. A razão dessa limitação é que o albatroz tem um papo muito grande. A pessoa que tem um papo grande, que gosta de chamar a atenção para si mesma, gosta de viver sempre sobre os holofotes, proclama suas próprias virtudes e tenta impressionar os demais pela sua humildade, e não pode também fazer voos altaneiros. A vida me ensinou e confirma. Sempre que encontra alguém que proclama a sua própria humildade e enaltece suas próprias virtudes, percebo que se trata de uma personalidade vazia, carnal e vaidosa. Visitando certa feita uma mulher que se julgava líder de uma igreja, fiquei impressionado. Em pouco mais de 30 minutos, ela desfiou a si própria mais de 20 elogios. Os seres humanos eram carnais, ela, porém, era espiritual, soberbos, mundanos, a maioria, ela humilde, piedosa, nos demais um vazio, ela cheia do Espírito Santo, chegava até mesmo a impostar sua voz para falar de seus
decantos dotes espirituais e de suas longas caminhadas com o Senhor. Na verdade, aquela mulher não era humilde, ela simplesmente estava usando uma máscara para esconder sua verdadeira identidade. O apóstolo Paulo, o grande bandeirante do cristianismo, ao fazer uma retrospectiva de sua vida, disse que era o menor dos apóstolos, o menor dos santos e o maior dos pecadores. Ele disse: Eu sou o que sou pela graça de Deus, nem mais nem menos. Tem gente que é como o fariseu, não apenas joga e confere em si mesmo, mas também joga pedra nos outros. Cuidado com a máscara da falsa modesta. Não sejam os seus próprios lábios que o louvem.